E aí, Marla, boa tarde. Tudo bom? Tudo bem, e você, Thiago? Como vai? Prazer receber aqui mais uma vez no Jornal Litoral. Vamos falar sobre podcast versus marketing. É isso? Exatamente. Eu entendi A gente errado. vai falar um pouquinho sobre o poder dos podcasts e também como a estratégia de marketing está se aproveitando disso, né? O podcast é amado pelos brasileiros. O Brasil é o país que mais consome podcasts no mundo. Então, e os brasileiros sentem que estão usando aquele tempo como um tempo de qualidade ao consumir o podcast. Tempo de qualidade? Exatamente. Essa necessidade, então, é para ter um conteúdo de qualidade, aquele nicho. Como é que funciona isso, Marla? O brasileiro, ele entende que está recebendo algo, então ele usa para conhecimento, para crescimento pessoal, para se informar. Ao ouvir o podcast, ele entende aquilo como um tempo de qualidade justamente por isso, é que é a hora ele tá se informando, ele tá adquirindo conhecimento ou informação dentro do podcast. Perfeito. Outro dado interessante, né, que os podcasts, né, com esse sucesso todos, que mais tem engajamento, né, o que mais tem pessoas assistindo, são os de economia, seguidos pelo de política e pelo de negócios na sequência. Economia, política e negócios. Exato. A gente aqui na casa, inclusive, né, vou aproveitar para fazer a propaganda. Pode fazer o merchan. A gente tem o Política de Tudo aqui, que já é um sucesso, já tem mais de 10 milhões de views dentro dos cortes, dentro do podcast. Então, aí já mostra, né, já prova o sucesso do podcast. Já tem mais de 30 episódios, tem uma sazonalidade e tem bastante seguidores acompanhando aí as notícias e também deixando as suas opiniões. Mais um dado interessante, antes de chegar nas telas, que é onde eu vou falar um pouco de marketing, além desse relacionamento, né, pessoal, os podcasters têm mais poder de influência do que os próprios influenciadores. Por quê? Por conta da proximidade. Como é um conteúdo mais profundo, as pessoas se sentem mais próximas àquelas pessoas. E como geralmente tem opiniões que vêm de mais lados, isso traz mais proximidade ainda. Então, ganha reputação, ganha confiança de quem está assistindo, de quem está ouvindo. Então, esse é um dado, né, que vai nos levar às telas e a gente vai falar um pouquinho de marketing, nesse poder de influência dos podcasters dentro dos seus podcasts. Interessante. Então, na tela, temos a tela aí, senhor Matheus Belo? Tá, então, a tela com informações. Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre o QR Code, né, que se ele funciona bem. As pessoas têm um pouquinho de dúvida ainda. O QR Code funciona bem? Sim, funciona. Tanto na TV, quanto nos podcasts, videocasts, né, que a gente está falando. Então, a gente tem aqui um número de 39% que acessaram por curiosidade. Então, eles chegaram até lá. Então, achei interessante, gostei da marca, queria continuar consumindo e queria comprar o produto, que aí é o final do funil de vendas. Certo. Então, além de você poder usar ali no início da jornada do cliente, né, que é o momento que a pessoa está conhecendo o seu produto, a gente entende também que tem um poder de conversão, de inserir o código de barras dentro, né, da TV né? E também dos podcasts. Aí Legal. Vamos passar para o próximo. Temos uma tela ali, Matheus? Temos 3 telas hoje, então tem que acelerar. Mais uma tela pra gente. Anúncios em podcasts captam atenção como nenhum outro meio. Olha que informação ouro, relevante. Então, as pessoas prestam atenção nos anúncios nos podcasts. Diferente do que a gente está vendo no YouTube, por exemplo. Não que o YouTube é o segundo canal que as pessoas mais consomem. O primeiro ainda é o Spotify. Mas o YouTube já ganha aquela questão da interrupção que a TV tem. É verdade. De não querer ser interrompido. Intervalo, não quero intervalo. Exatamente. E no podcast, as pessoas ainda não têm essa sensação de interrupção. Inclusive, eu acho que eu não tenho essa tela, mas 30% nem se sentem incomodadas com o anúncio dentro do podcast. Então, aí olha a oportunidade de venda, de divulgação, tanto de início de jornada, momento, né, de reconhecimento de marca, até o final do funil de vendas. E aí a gente tem ali, 51% já foram persuadidos, ou seja, já foram... O anúncio do podcast. Exatamente, já foram lá e compraram, consumiram daquilo que foi anunciado. Perfeito. Dá tempo da última tela? Sim, mais uma tela pra gente. E aí eu vou voltar um pouquinho naquilo que eu falei sobre o poder da influência, né, nas mídias sociais. Então, quem já mudou de ideia ao ouvir um podcast? Vem aquela coisa do... Eu consumo informação dali, né? Consumo mais do que entretenimento, informação. Então, olha aqui, pessoas já mudaram de ideia, né? No geral, 75%. Então, ela consumiu algo que foi tão relevante para ela
que ela mudou o pensamento dela a respeito de algo, ou para a vida pessoal, ou para o trabalho, ou para os negócios. Então, a gente tem um número super alto, né, 75%, e quando a gente pensa, putz, mas é só o pessoal mais novinho. Não necessariamente. Exato. Os millennials ali dominam, os millennials são as pessoas, né, que nasceram ali depois dos anos 80. Eu, por exemplo. Mas a geração X chama muita atenção, que é quem nasceu ali entre 65 e 80, que a gente pensa, poxa, essa pessoa não está consumindo podcast. Tá Não, sim, eles estão, e eles mudaram a maneira de pensar por conta do que ouviram dentro daquele conteúdo. Então, é um poder gigante, tem uma possibilidade de estratégia de marketing gigantesca. E aí, o último adendo, né, que eu vou trazer uma provocação, que são os endocasts. Endocasts? Que são os podcasts internos dentro da empresa, que podem ser feitos com seus colaboradores, equipe de vendas. Interessante. A gente já tem os Jeepeiros, que é da Jeep, e também já tem de música, que é da Natura. Então, você pega um pouco de entretenimento, traz equipe junto, fomenta, né? Vou voltar a ser a publicitária palestrinha, fomenta a cultura da empresa, missão, visão e valores, coloca todo mundo na mesma página e cria uma identidade, conhece melhor quem está ali girando dentro da corporação. Perfeito. Marla, quero agradecer demais a sua participação aqui no Jornal Litoral, falando sobre podcast, o trabalho dele misturado com marketing. E atenção, influências, aí, ó. Fica de olho aí que os podcasts estão fazendo mais sucesso. Obrigado, Marla. Exatamente. Obrigada, Thiago. Valeu. Até semana que vem. Até semana que vem.